Olá, seja bem-vindo aqui novamente no My Nature Color. Hoje esse vídeo é dedicado a uma análise de coloração efetuada na Rainha Elizabeth de quando ela era jovem até a sua idade mais avançada, lá os seus 96 anos. Vamos entender não só as características físicas que ela apresentava, como também a sua atitude, o seu estilo por escolher as suas roupas, por determinar que cores usar, e essa comunicação não verbal que ela fazia, que ela efetuava como uma pessoa super importante, supervisada, em que era fotografada diariamente e todo mundo prestava atenção. Mas toda essa forma da rainha também aí ser muito conhecida no mundo inteiro, é algo que ela também conquistou como pessoa e como a personalidade que ela tinha, que ela tomava certas atitudes e que acabava sendo respeitada de uma certa forma no mundo inteiro. Uma pessoa que passou por diferentes países, acabou entrando em contato com diferentes culturas, e ela estava sempre preocupada na forma como ela ia utilizar a sua roupa, a forma como ela estava comunicando, fazendo essa comunicação não verbal, tanto das cores como também as linhas, o tipo de tecido, tudo isso está comunicando. E era muito bem pensado, não como algo que vai ser um teatro, mas algo também que transmitisse a personalidade dela, a característica dela. E ela acabou aí com os anos sendo um ícone da moda sem ela se preocupar, ela não tinha essa pretensão de ser alguém que acabasse lançando tendências, mas naturalmente, por também ela não se preocupar com isso, as pessoas acabavam também, como ela era muito observada, como ela era muito fotografada, as pessoas acabavam seguindo as tendências que ela acabava usando até de cor. E muitas, por exemplo, das lojas acabavam, um dia que ela usava determinada cor, um determinado vestuário, acabavam também lançando nos jornais, já saía coleções e cores, quando, por exemplo, a rainha utilizou, acho que foi 2016, 2018, que ela usou um verde bem neon, e imediatamente no outro dia já tinha várias roupas nas lojas dizendo que o último hit daí da moda era o neon verde-limão. Então, a gente vai acompanhar aqui essa interessante, um pouco dessa narrativa aí da história do que foi a Rainha Elizabeth, né? E entender também as cores nas características físicas dela, por que ela utilizava determinadas cores tão gritantes que aparecia tanto. E vai estar bem interessante essa análise. Então vem comigo, vamos lá para o meu computador e vamos já acompanhar essa análise de coloração para que você entenda um pouco mais sobre como utilizar as cores a seu favor, como perceber a sua personalidade, o seu estilo de vida, o que você quer comunicar com uma imagem, o que você quer representar, porque a gente primeiro é visual, é visualização, é imagem, depois a gente começa a falar, mas a primeira impressão, aqueles primeiros segundos, uns 7 segundos mais ou menos, é a que fica. E quando você é uma pessoa muito visada, uma pessoa que está sempre lançando aí, não só do que você estiver falando, mas do que as pessoas estão te observando, você realmente vai acabar influenciando pessoas, grupos. E isso a gente faz diariamente na nossa vida, seja no nosso trabalho, seja na nossa comunidade, na nossa região. A gente todo o tempo aí a gente está, de alguma forma, lançando algum tipo de influência, algum tipo de tendência para algumas pessoas que talvez nos observem e a gente nem perceba. E qual é essa imagem que você quer passar e quer comunicar? Você quer ser alguém autêntico, você mesmo? Então vem comigo descobrir as suas cores, a sua personalidade, o seu estilo através desse mundo do My Nature Color que você vai estar aqui acompanhando hoje nesse vídeo. Então vamos lá para o meu computador, que eu já falei bastante, e a gente vai então seguir com a análise de coloração da Rainha Elizabeth. Então aqui a gente tem a Rainha Elizabeth na sua infância. O que que a gente consegue ver nessa imagem aqui que aparece? Que ela tinha uma característica de um cabelos claros, a pele também clara, os olhos. A gente vai vendo aí que durante a adolescência dela,
ela acaba aí também mudando, né, um pouco, ficando mais escura. A gente vê aqui que ela vai ficando também com esse cabelo um tom mais escuro. Essas imagens aqui, principalmente essa que ela tá com esse uniforme que a rainha serviu, ela aparece, é uma imagem que foi colorizada, mas lembrando que a gente está em 1947, 1950, então nessa época você não se tinha essa tecnologia que tem hoje de fotografia. No entanto, essas imagens reproduziam o retrato mais fiel e real das pessoas. E a gente percebe o que dá para a gente ver aí nessas características, os olhos azuis, essa pele em tom pêssego, bem mais claro, contrastando aí com o cabelo, com os olhos dela. E nessa outra imagem aqui, que ela está nos seus 20 anos, que aparece com essa blusa, nesse tom neutro, a gente quase que vê assim, que esse rubor aí que aparece aqui na face dela, quase o tom da blusa. Então, ela era uma pessoa que tinha pele bem clarinha, e isso vai fazer com que ela acabe usando, favoreça cores aí que tenham essa pele clara, com esse cabelo escuro, então a paleta dela meio que tinha cores aí que tinham um contraste, uma certa saturação, não eram aquelas cores desmaiadas, né? Ela podia usar cores aí com uma certa profundidade, um certo contraste, a gente vai observar aqui. Fazendo só um leve um levantamento aí sobre quem foi a rainha, tão importante, né? Como pessoa que ocupou o cargo, mas também como mulher, que ela acabava aí demonstrando na forma como ela se vestia, como ela se portava, e por tanto tempo, ela ficou 70 anos dentro desse cargo como rainha. Bem, ela foi uma mulher aí que acabou assumindo esse cargo importante aos seus 20 anos, muito jovem. Então, no caso, o pai dela faleceu de uma forma inesperada, e aí o tio dela acabou abdicando o trono. Então, aos 20 anos, lá em 1957, ela assume o trono. E aí, em 1953, desculpa, em 47 que ela casa, que eu confundi aqui o ano 47, ela casa, em 53 ela assume aí o trono oficialmente. Foram 70 anos, porque em 52 leva um ano até assumir, aí depois da morte, assumir oficialmente, em 52 que ela vira rainha, então aí deu 70 anos da rainha que ela acabou falecendo agora, poucos dias aí atrás, poucas semanas. No caso aqui, quem que ela era como pessoa importante? Bem, ela era chefe de Estado aí do Reino Unido. O Reino Unido integra aí alguns países, que é a própria Inglaterra, o país de Gales, a Irlanda do Norte e a Escócia. Além dos países do Reino Unido, ela também era chefe de Estado de outras ex-colônias, como, por exemplo, o Canadá, foram ex-colônias da Inglaterra, Canadá, a Nova Zelândia, a Austrália. E também ela participava, ela era chefe de grupos de ex-colônias aí que chamava-se a Comunidade Britânica, que reunia as antigas colônias da Inglaterra. Esse cargo que ela assumiu, que é no Commonwealth, ela acabou sendo escolhida, não foi um cargo que ela herdou, ela foi, todos esses países elegem uma pessoa, e no caso foi a Rainha Elizabeth que foi escolhida. Então, ela era uma pessoa assim, super importante, e ela acabava, como rainha, ela exercia mais uma função que acabava sendo mais cerimonial, né, e formal no governo. Por exemplo, ela poderia determinar, né, e ela poderia, por exemplo, declarar uma guerra, só que, no entanto, não era ela sozinha, precisaria no caso da primeira-ministra, que é atual, e mais do parlamento, que teriam que decidir fazer esse pedido. No caso da primeira-ministra, que hoje que assumiu aí na Inglaterra, que é a primeira-ministra do país, né? Ela, por exemplo, para ser primeira-ministra, você teria que se pedir autorização, ou mesmo que ela tenha sido escolhida de uma forma dentro da democracia, pelo povo, ela tem que pedir para que ir até o palácio e pedir para que, no caso, a rainha, na verdade, que ia perguntar, né, que se ela concordava em servir a rainha. Ela tem que fazer todo esse protocolo. E, no caso, a rainha poderia negar, dizer, não, não quero você como primeira-ministra, só que ela nunca aconteceu isso. Em todos esses anos de governo, ela nunca foi negado. Existe todo esse protocolo. No entanto, se ela negasse, ela estaria indo contra as decisões do povo. Então, isso acabou nunca acontecendo. Mas ela também, ela fazia muitas, ela
tinha mais, representava mais de 600 instituições de caridades aí pelo mundo. Também ela fazia, durante o ano, ela chegava a ter 300 compromissos, ou seja, quase todos os dias do ano ela teria que estar em alguma visitação, em alguma reunião. Ela era quem recebia os outros chefes de estados em alguma formalidade, era ela que ia recepcionar. E é uma pessoa que circulou durante esses 70 anos por vários países. E uma das coisas que ela fazia, a forma como ela se vestia, o estilo de roupa dela, ela acabava sempre pensando, principalmente nas cores, o que que aquele país, por exemplo, em relação à cor da bandeira daquele país, ou em relação a como aquele país utilizava as cores. Então, ela acabava colocando também, usando a nossa própria roupa quando ela ia naquele país. Significa o quê? Que é como se eu estivesse visitando por exemplo, estou indo à casa de alguém, tem umas regras, tem umas normas, e eu vou me portar e, de uma certa forma, vou estar vestido de acordo com aquela cultura, com aquelas normas daquela casa que eu iria. Então, isso significa uma forma de respeito, e isso era muito bem visto para quem acabava recebendo a rainha, por ela ter toda essa preocupação, e essa é uma coisa não verbal, né? Quando você utiliza uma roupa, uma determinada cor, a primeira comunicação aí que vem é a visual, nós somos muitos visuais. Então, é bem interessante, a gente vai ver aqui na trajetória da rainha, que ela tinha essa característica como personalidade. Lembrando aqui que ela assumiu o reinado muito jovem, e todo esse período tinha regras de comportamento, protocolos, e é uma pessoa que se adequou a isso. Então, provavelmente, ela tinha essa característica um pouco clássica. Por exemplo, a irmã dela, ela acabava indo a desfiles de moda, coisa assim. Ela não poderia ir, ela nem ia, porque, de uma certa forma, o dinheiro também pelos impostos que são pagos pelo, pelo próprio povo ali da Inglaterra e de outros países que acabam pagando algumas taxas e tudo, utilizar esse dinheiro de uma forma bel prazer, ela não fazia. Então, ela não ia a eventos, ela não fazia grandes gastos, ela tinha toda essa preocupação. Até porque ela passou aí pela Segunda Guerra, e ela tinha essa preocupação de usar as roupas dela eram reaproveitadas, ela não jogava fora, podia ela não repetir nos eventos, mas ela acabava aí, as pessoas que cuidavam do guarda-roupa dela acabavam reaproveitando aquela roupa, mudando alguma coisa, ela usava em outro evento mais adiante. As próprias roupas de cama, que ela tinha até que os lençóis, se tivesse algum problema, algum defeito, alguém costurava, ela utilizava em outra residência da casa de campo dela. Então, ela era contra, já era uma característica dela contra o desperdício, tanto pessoal, ela era conhecida como isso, né, de gastos desnecessários, que a gente fala hoje muito de reaproveitamento de roupas, de utilizar mais de uma vez. A rainha, ela já tinha isso, era uma coisa dela desde muito tempo. Então, ela tinha essa preocupação, ela tinha essa característica. Ela se preocupava também em utilizar roupas de designs ingleses, porque ela representava alguém do país que era a Inglaterra. Então, ela tinha essa preocupação de se vestir ela não ia se vestir muito difícil, com um costureiro francês, um costureiro de outro país, mas sim aquela representação. As roupas dela eram muito inglesas. A gente vê aqui, ó, nessas imagens, por exemplo, dá para a gente ver aqui muito bem, a gente vai ver que ela tinha essa preocupação, né, até da época eram roupas simples, linhas simples, não mostra muito a pele, ela sempre usava roupas que cobria quase todo o braço, porque ela se vestia de forma que não desrespeitasse as pessoas que estivessem a vendo e também que não tivesse nenhum problema na hora que ela fosse acenar e tudo. Então, era muito pensado, ela tinha essa característica de não pensar nela em si. A mensagem que ela enviava, eu sou um representante de um povo, de várias pessoas, eu tenho uma obrigação de ser visto e representando aquelas pessoas, não sou eu como pessoa. Então, a vestimenta dela
as cores que ela usava era pensando nesse outro, que a gente usa muito hoje, chamado de empatia, né? A empatia é se colocar no lugar do outro. A rainha, ela fazia isso muito bem. Aqui nessa imagem, voltando à parte de análise de coloração, já que a gente viu um pouco sobre todo esse contexto de quem que era a rainha, de quão importante que ela era muito fotografada, observada, pode-se dizer, todos os dias tinha alguma nota saindo sobre o que que ela estava fazendo, o que que ela estava comendo, onde ela estava indo. Então, ela tinha uma vida pública muito ativa. E ela era uma pessoa que vários outras pessoas de outros países a respeitavam muito como a forma, né, de educação, a forma de se portar, a forma de não haver essa discriminação. Ela teve em vários países com diferentes culturas e ela conseguia fazer esse link, fazer visitar, né, esses outros países e fazer até ali alguma coisa mais relações entre países, entre a Inglaterra, entre as nações, o Reino Unido, enfim. Então, era uma pessoa aí que fazia muito também um elo de ligação, um elo de conversação, de diplomacia, de acordos. Apesar dela ter todo esse significado cerimonial, a forma como ela agia, como ela se comportava, como ela tratava as pessoas em que ela ia visitar, fazia com que as portas se abrissem também. Então, ela era uma pessoa muito importante nesse sentido de diplomacia, ela sabia como fazer, ela desenvolveu isso com o passar dos anos, sempre foi crescendo, né, essa característica dela. Então, aqui voltando na análise de coloração, a gente consegue ver que ela tem os seguintes pigmentos na juventude dela. Tem esse cabelo escuro, esse marrom, que é um pigmento mais frio, tem algumas variações nesse marrom. Os olhos dela eram um azul acinzentado, que ia mudar de acordo com a luz. A pele dela bem clarinha, a gente vê esse tom meio pêssego, puxando para um pouco do vermelho, também de pigmento frio, bem claro, em algumas áreas bem clara, e essa parte mais rosada em algumas áreas do rosto, parte da orelha, dos lábios dela. Então, a gente consegue ver que tem algumas características aí, consegue ver que boa parte aqui do rosto dela é claro, e o cabelo escuro então vai ter esse contraste. O que que a gente consegue ver aí depois com as outras imagens aqui, a gente vê nessa imagem? O que a gente consegue, então, perceber em relação à Rainha Elizabeth? Que ela tem como característica principal esse pigmento frio, que ela reage muito bem, fica super bem para ela. Tem também alguma coisa dessa profundidade, que ela vai poder estar usando um pouco mais escura nas cores dela, e, por sua vez, ela tem essa saturação que ela consegue usar. A cartela da Rainha Elizabeth, na juventude dela, que depois até vou pegar aqui, não sei se vai dar para ver muito bem, ela tinha uma cartela que tinha mais ou menos essa característica. É uma cartela que tem pigmentos frios, tem uma certa saturação, né? Ela consegue usar muito bem os azuis, a gente consegue ver aqui a cartela que ela estaria usando, e tem as cores, tem uma certa saturação e tem essa profundidade, então a gente consegue ver bem aqui, a gente vai conseguir ver depois essa imagem aqui. Como que ela reage com cores quentes? Ela consegue usar alguma coisa de calor, mas pode ver que muito quente para ela não é o que mais favorece, isso pensando em termos de harmonia. Então, aí, quando ela usa cores muito mais frias, uma paleta mais fria, já fica muito mais harmônico. A gente consegue perceber nessa imagem aqui que ela fica muito mais iluminada, muito mais clara, com áreas brancas. O azul do olho dela já não fica não aparece tanto. Aqui você consegue ver, é projetada quando ela usa cores mais frias. E a área dela o rosto fica mais homogêneo também. Aqui a gente vê que essa claridade aqui da pele que ela tem, mas ela precisa de uma certa profundidade usar, porque muito claro acaba iluminando muito ela, deixando ela com a pele ficar mais pálida ainda. Então, cores muito clarinhas, muito pastéis, não a favoreceriam quando ela era mais jovem, ela precisa de uma certa profundidade. A opacidade ela pode estar usando, mas ela tem essa saturação,
vai fazer com que também os olhos dela brilhem mais, o contorno do rosto. Então, são algumas características aí na juventude dela que ela poderia estar usando essa cartela aqui, que eu acabei mostrando. Aqui a gente consegue ver bem que nessa imagem aqui, que ela usa essas cores, o branco aqui, que tem um branco que tem uma certa saturação, ela está usando essas cores que fica super bem para ela, e pode ver que não tem muitos detalhes, aqui ela está num evento mais, que ela tem que estar recepcionando, está com uma roupa, mas geralmente ela usava cores, geralmente o azul que ela usava, roupas com cortes bem mais britânico, acinturado, porque era também o estilo de roupa da época, como a gente está vendo aqui, e perceba que quando ela está sentada nessa imagem da direita, que ela está com essa cor, apesar de ser um azul, tem uma certa iluminação aqui na foto, mas fica muito sem graça, assim, não traz ela em primeiro plano, não fica aqui tão bonito quanto essa outra cor, que tem um pouco mais de profundidade, acaba combinando mais com o cabelo dela, então harmoniza muito mais essas cores que tem, do que essa cor muito desmaiada, muito pastel, vai deixar ela mais suavizada, mas era a cor e o estilo de roupa da época que se usava, principalmente elas se preocupavam muito em usar determinadas roupas de acordo com as estações do ano, então aqui você está mais ou no verão, numa primavera aí na Inglaterra, que eles gostam muito de flores, de jardins, e é bem comum até hoje você encontra nas lojas as vestimentas, e não só na Inglaterra, na França também, é comum de quando chega nessa época, principalmente primavera, as roupas terem flores, terem bastante esses motivos, essas, esse tipo de padronagem aí que acaba tendo nas roupas, se encontra muito nas lojas, porque é a época que, principalmente na Europa, que você não tem muitos períodos de sol, em que você tem... Eles adoram jardins, plantas, então eles usam muito nas roupas. Aqui, então, a gente consegue ver, a gente viu aqui quais são as características, tinha esses pigmentos bem presentes. O que acontece aqui quando a rainha aí vai ficando uma certa a idade vai avançando, ela ainda consegue usar esse tipo de ainda é a característica, na verdade, dela de ter esse cabelo escuro. Aqui, nesse período, que ela já está aí, já nos seus 40 e poucos anos, era comum também, e ela já pintava o cabelo, mas ela meio que segue a característica dessa profundidade. E era normal, ela não ia andar com aquele cabelo, uma parte grisalha, outra, né, que dá a impressão, algumas mechas sim, outras não, dá a impressão que a pessoa está descuidada, e aí ela está de acordo com o estilo de cor e corte de cabelo da época, mas vendo aqui que ainda é aquela, seguindo protocolo, algo simples, clássico, sem muita informação, o máximo que ela usava, que nem ela usava pérolas, não usava muita joia, muitas das joias da rainha que ela usava eram presentes que ela ganhava, presentes ou heranças do reinado que ela já tinha aí de família, ela acabava aí ganhando bastante joias também, né, como rainha acabava, bem comum entre países, pegar e dar como presente a alguém que representa aquele país, que é uma pessoa muito importante, que é, no caso, a rainha. Então, a gente vê aqui nessas imagens que ainda, nessa idade aqui que ela está, nos seus 40 e poucos anos, ela ainda tem essa característica da pele clara, do olho azul, cabelo escuro, não muda muito a pigmentação dela, mas com o passar dos anos, a gente vê que, perceba como já amenizou, como já ficou aquilo que eu sempre comento, que com o passar dos anos pode acontecer, né, e geralmente acontece, da gente mudar essas dimensões, essas características físicas das nossas cores. Já não tem mais aquela informação que tinha aqui, perceba que tem um pouco mais de uma certa saturação, uma certa profundidade, e aqui vai dando uma suavizada, então a gente percebe o cabelo dela, tem essa saturação, o cabelo bem branco, bem platinado, mas a pele suavizou, o olho, por causa talvez da imagem aqui, mas ainda continua com certo escuro, mas a pele principalmente, o cabelo muda, vai para os acinzentados, a pele, esses tons ficam quase imperceptível essa variação, mas ainda consegue se ver bem sutil esse rosado, esse tom aí, um tom ainda frio, ficou mais frio ainda. Então, a gente percebe que tem essa mudança que ocorreu aí na Rainha Elizabeth.
Quais eram as características dela lá nos seus 40 e poucos anos? Pigmentos frios ainda faziam parte da característica aí da rainha, ficava super bem para ela. É o que reagia melhor à profundidade, estando presente. E a gente consegue ver aqui que realmente ela usava, ela adorava usar laranja, amarelo, a gente vai ver, mas não eram os melhores amigos dela, a pele fica bem amarelada. O pigmento frio atrás ela, a gente percebe aqui o contorno do rosto, perceba como aqui tem umas áreas que ficam meio alaranjadas, parece até que ela tá doente, assim, né? Do que quando a gente vê essa imagem fica bem mais homogêneo, os olhos destacam bastante. A profundidade continua, aquela mesmo pintando aí o cabelo, ela meio segue a característica, ela tinha bem aí nos seus 20 anos, continua escuro, muito claro, acaba iluminando muito. Aqui, essa opacidade não pode ser muito opaca, cores muito clarinhas, vai deixar ela, vai apagar ela de vez, precisa ainda de uma determinada saturação. Então, a gente viu aí como que se desenvolveu como é que ficou a característica dessas pigmentações no decorrer da vida aí da rainha, que ela tinha pigmentos presentes, frios, que acabavam agindo muito bem para ela, se ela repetisse nas roupas dela, tinha essa certa saturação, uma característica de uma profundidade, essa profundidade foi diminuindo com o passar do tempo. Então, a gente vai ver aqui como é que é o contraste dela, dessa idade aqui, que não vai mudar muito aí quando ela está mais velha. Então, a gente vê aqui, no caso, que tem esse contraste, olhando aqui para os olhos, o cabelo e a pele, ela acaba, a gente olhando nessa escala de valor, né, que tem os olhos e o cabelo bem escuro, e a pele dela tem essa variação clara, ela vai para um contraste médio, e com o passar dos anos, esse contraste que diminuiu mais ainda, o cabelo dela ainda ficou platinado, então o contraste dela acaba sendo de uns 40 no contraste médio, passar o tempo para baixo, ela quase não tem, ela tem um certo contraste ainda aqui, e a gente vai ver como é que ela reage, então ela reagia bem aos pigmentos frios, no caso, o que ela precisaria agora estar utilizando a paleta dela, essa paleta dela que a gente viu aqui, que era uma paleta que tinha uma certa saturação, cores um pouco mais vibrantes, apesar de serem claras, tem essa profundidade. A gente vê que agora, nessa idade aí que a gente vê a imagem dela, fica bem mais fria, ainda tem os azuis que ficam super bem para ela, mas dá uma suavizada também nas cores dela para que ela acabe aí harmonizando. Então, essa seria uma análise de característica, uma análise física, respeitando as suas características físicas da pessoa e harmonizando as cores, utilizando as cores, repetindo o que a pessoa tem de característica física. No entanto, a gente vê aqui, por exemplo, ó, quando muito amarelo, muito laranja, muito quente, ela fica em segundo plano, ela não aparece, quem aparece é a cor. E a gente vai ver isso que ela usou muito essa linguagem, o porquê dela usar isso a gente vai ver nas próximas imagens, porque a intenção de imagem dela, como eu falei lá no início, não é ela como pessoa. A intenção de imagem dela era que ela fosse percebida e uma forma de respeito àquelas pessoas que estavam, né, no caso, quando ela fazia visitações, ela queria que tinha essa preocupação, que as pessoas ficavam no sol, na chuva, ficavam horas para ver a rainha passando. Se ela botasse cores muito parecidas com ela, muito clarinha, muito apagada, um pouco mais suavizada, as pessoas estão lá atrás, estão lá longe, não vão conseguir ver. Então ela se preocupava com isso. As pessoas precisam nem que seja ver um chapéu passando, um pedaço da roupa, mas eu estou avistando a rainha, valeu a pena ter ficado. Então ela tinha essa preocupação com os súditos, com as pessoas. Isso era uma coisa, uma característica dela como pessoa, que ela tinha toda essa personalidade como característica. Aqui a gente vê que as cores frias, veja como a cor fria ainda, esse pigmento que ela consegue, reage muito bem para ela, melhor do que essa cor quente, até que deixa ela mais apagada ainda do que o frio. O frio acaba trazendo ela para o primeiro plano. A profundidade, ela consegue usar um pouco, mas aí já deixa a pele muito clara, a cor aparece primeiro quando é muito escura, então uma cor um pouco mais clara, aí ela fica, agora estou vendo a rainha, né? Uma cor um pouco mais clara aí. A opacidade um pouco,
não tão opaco, porque senão vai apagar mais ela ainda, e esse cabelo que tem essa saturação, então ela repetiria essa saturação também como característica aí que teria que estar presente na paleta dela. Aqui a gente vê duas imagens, veja a diferença da paleta, da esquerda, que ela está com esse cabelo mais escuro, tem um pouco mais de saturação que ela consegue usar, e aqui, que ela já tá com mais idade, aqui também o cabelo dela já ficando um grisalho, tem um escuro, então a pele dela vai suavizando. Então, veja como tem essa diferença de cores aí da paleta. Então, a gente vai observar aqui que essa paleta seria que ela deveria estar usando, mas não era, como eu falei, não era esse o intuito da rainha, como usar as suas cores, benefício para ela, mas no sentido que os outros aves, tá? A gente viu bastante essa transformação da rainha, então a gente consegue ver aqui, ó, como a paleta acaba harmonizando, seguindo as características físicas dela, tem alguns escuros, pigmentos frios, esse tom mais claro, esse acinzentado. O acinzentado, se ela repetisse, também estaria seguindo o acinzentado do cabelo dela, essas cores. Se a pessoa colocar cores muito vivas, muito vibrantes, com certeza a cor que vai aparecer. E era essa linguagem não verbal que ela queria passar, e ela fazia super bem. Então, essa seria a cartela aí da rainha nos seus 90 anos, 80, 96, os seus neutros que ela conseguia usar, o azul acinzentado, o azul que sempre fez parte de característica da paleta de cores da rainha, fica super bem para ela. Aqui usando um pouco de cor, mas veja que é uma cor que ela consegue carregar, que ainda consigo ver o rosto dela, da rainha, então esses tons, uns pinks, uns rosados, ela usou muito essas cores mais na adolescência dela, depois com o tempo ela foi largando, e aí no final da vida dela ela usou novamente esses tons mais rosados. Tem esses rosados um pouco mais suavizados, um pouco esse tom de pêssego, são aqui as cores que ela pode estar usando, os magentas, os violetas, que são outras cores que ela começou a usar mais no final da vida dela, que ela usou muito bem. Aqui são os azuis, que são os coringas, as cores coringas da rainha, que sempre acompanharam ela desde a da infância, o azul dos olhos dela e tudo, então ela conseguia usar o azul muito bem. E essa seria de acordo com a cartela, seguindo as características físicas dela. Mas não era exatamente o que a rainha queria, né? Então, a gente vê aqui que essa cor aqui dessa paleta, né, é um pouco mais escura, com uma certa saturação, e aí essas cores que ela já usava lá na juventude dela, nos seus 40 e pouco, que ela continua mantendo, ela segue essa característica do pigmentos, com certos pigmentos frios, mas com uma certa saturação que ela já usou lá na juventude. Com isso, a gente vê, principalmente quando ela usou, a gente vai ver aqui alguns tons de verde limão, verde mais frio, a gente vê que a cor, né, a cor chama atenção, é a cor que a gente está vendo, e não o rosto dela, e era essa a intenção que ela fazia quando ela saía, principalmente em público, que as pessoas iam ver ela na rua, que estavam esperando ela lá, né, em alguns eventos, as pessoas ficavam do lado de fora só para ver ela passando. Então, toda essa preocupação, e a cor também é vida, traz energia, e ela gostava de cores também, é uma pessoa que gostava, então é bem interessante ver toda essa trajetória aí dessa preocupação, dessa linguagem não verbal que ela utilizava, e a gente vai acompanhar aqui, né? Então, a gente observa que são cores aí que a gente vê nos seus 90 anos, que ela usou muito aí na juventude, então ela traz de novo nas roupas dela, no guarda-roupa dela, traz essas cores mais saturadas, tem essa profundidade também, são cores com pigmentos frios, ela continua usando, só que ela deveria suavizar mais se ela quisesse, no caso, ela aparecer em primeiro plano e não a roupa. E a gente, então, vai ver aqui alguns looks da rainha que que era chamado aí, tem esses dois livros, eu baseei nesses dois livros que foram escritos, que um dos livros que tem essas imagens aqui é Our Rainbow Queen, a nossa rainha arco-íris, que foi escrito aí
pela Sally Hughes, que foi uma inglesa que escreveu esse livro, e aí que vai falar um pouco do porquê das escolhas dessas cores, quando que ela usava, em que momentos. E a gente vê aí que a gente vê aqui nessa imagem aqui dessas roupas? Que ela realmente, ela utilizou as cores do arco-íris. Se a gente lembrar das cores do arco-íris, a gente vai, ela usou a família dos vermelhos, dos amarelos, aqui do laranja, do verde, do azul, dos violetas, né? E aí você tem os magentas ali perto, os violeta. E usou bastante estampa também, em alguns momentos ela usou estampa, e poucas vezes, em alguns momentos, ela usou os neutros, que dependia das ocasiões protocolares que ela devia estar usando. Então, para cada ocasião era pensado como usar essas cores, né? Era pensado não só nas cores, no tipo de tecido, na textura, que fosse de acordo com a personalidade dela, com o estilo dela, com o tipo de corpo, com a idade. Então, tudo isso muito pensado, pensando que aqui a gente vai ver, então, a pessoa que era encarregada desse guarda-roupa aqui da rainha, que ela escreveu até um livro que também baseia aqui para falar um pouco a respeito, se chama The Other Side of the Coin, que é do outro lado da moeda, em que ela vai falar The Queen, the Dress e the Wardrobe, do guarda-roupa, da rainha, das suas vestimentas. A Angela Kelly, ela escreveu um livro, e esses dois livros que eu acabo citando aqui, eles são de 2019, e ela era a pessoa encarregada do guarda-roupa da rainha. Primeiro, ela era tipo uma pessoa que trabalhava em outro setor, até que ela foi conquistando esse espaço, ela ficou 25 anos aí trabalhando no guarda-roupa da rainha, e aqui nessa imagem aqui embaixo, é interessante que ela começou a fazer um sketch, de desenhar as roupas, porque não se tinha, quando ela chegou lá, não tinha dados, não tinha nada que mostrasse o estilo de roupa da rainha, nada catalogado. Então, ela se preocupou em fazer isso. Depois dos 25 anos, ela acabou tendo todos esses dados que ela poderia olhar, pesquisar, porque a rainha, como eu falei, ela não, ela usava as roupas, a roupa que tivesse ali precisando de alguma reforma era tudo feito muito à mão, e as roupas não eram jogadas fora, assim, então ela poderia usar uma roupa que ela usou 12 anos atrás, então foi feita uma reforma, modificou alguma coisa, mudou o estilo dela, que se passaram 12 anos, mas ela reutilizava, ela fazia muito isso. E aí tudo isso era pensado, tudo isso, então, se você tivesse aqueles dados, tudo catalogado, ficaria mais fácil de fazer todo esse trabalho. O chapéu também da rainha era muito pensado como utilizar, e ela fala, né, que, na verdade, não é ela que ensinou a rainha, ela fala isso no livro, é ela que aprendeu muito, porque a rainha ela tinha personalidade, ela tinha estilo, apesar de ter essas pessoas que se preocupavam em fazer todo esse trabalho, que está ali cuidando das roupas dela, ela era uma pessoa que sabia como usar, e ela tinha personalidade, tinha estilo, então, tanto é que as roupas eram feitas, e eram feitas reuniões, decididas, mas ela que decidia o que ela queria vestir tal, qual que era o estilo, e ela gostava muito desse estilo britânico, uma coisa mais conservativa, uma coisa mais clássica, né? E, e aqui a gente vê qual que é então, a Angela Kelly aqui fazendo um pouco do seu trabalho, cuidando pessoalmente os bordados. Aqui é feito um bordado à mão, aí, que é mostrando como é que é feito, tudo pensado de forma que fizesse toda essa imagem da rainha, não só essa imagem que é pensada para os outros, mas também que ela se sentisse à vontade, ela gostasse de vestir o que ela estava colocando, porque a pessoa também ela vai criando a sua identidade no seu estilo de se vestir e vai tendo essa autoconfiança, mas ela precisa se sentir confortável, ela precisa sentir que representa ela. E a gente percebia que isso era uma característica que ela soube usar muito bem, que acabou aí representando muito a Rainha Elizabeth. Era ela, a imagem dela ela era uma pessoa que falava que ela era uma pessoa muito discreta, difícil saber o que ela carregava dentro da bolsa dela, não sabia qual era o batom, qual era certo, não falava muito da vida privada particular, ninguém sabia, por exemplo, ela não era uma pessoa, apesar de ter as mídias sociais, com que roupa que ela vai dormir, qual é a cor, intimidades, então tinha um certo, não era uma coisa que só o que era necessário, ela tinha essa coisa de ser mais discreta, e as roupas dela que a gente vê são roupas clássicas,
roupas discretas, apesar de ter a cor que você acaba vendo, mas o corte, o tecido. Então, representava muito bem essas características que a Angela Kelly descreve no livro, falando de como é que diz, refinamento da rainha, de ser uma pessoa que falava só o necessário e que era muito discreta. A gente vê aqui nessa imagem bem interessante, parte do guarda-roupa dela, o chapéu, que era todo pensado, também feito, as cores deveriam seguir. Ela foi, pode-se dizer, também a rainha do color block, ou seja, cores, blocos de cores, ela usava muito bem. Então, a gente percebe aqui, ó, como é esse amarelo, ela gostava muito de usar amarelo na primavera, porque é sol, porque é energia. Aí ela faz essa quebra aí desse amarelo, eu nem peguei aqui no círculo cromático, que eu ia acabar mostrando aqui, estou procurando, mas não está. Mas o amarelo e azul em que você tem aí cores complementares no círculo cromático. Então, ela repetia, ela usava luvas com essa preocupação também de respeito, higiene, então ela usava muito esses tipos de luvas brancas, tinha várias luvas. E uma outra coisa que marcou muito, que ficou aí, ah, que é muito lembrado, que ela usava o guarda-chuva, acabava seguindo também, tinha trocentos guarda-chuvas que acabavam aí também seguindo as roupas, as cores da roupa que ela estava usando. E o mais interessante é que esse guarda-chuva ele é transparente, porque, outra vez, pensando nas pessoas que iam a ver. Eles, então, para ela ser vista, o guarda-chuva tinha que ser transparente, só a borda e uma parte do guarda-chuva que tinha a cor. Transparente porque mesmo chovendo, as pessoas ficavam mesmo na chuva, ficavam no frio, porque elas queriam ver a rainha passar. Então, elas seriam vistas com esse guarda-chuva, ela se protegia da chuva e ela ainda seria, as pessoas conseguiriam visualizá-la. É bem interessante essa preocupação. Lenços que ela usava também, então aqui tem algumas das ideias do guarda-chuva. O chapéu, quando era feito, ele tinha que ser pensado no sentido quando ela andava de carro aberto, para não sair voando, ficar preso na cabeça. Não poderia ter também a aba assim muito grande, porque se tiver aba você não vê o rosto da rainha, então tinha que ser uma aba curta. O chapéu é um dos ícones, uma das representatividades muito comuns na Inglaterra, se utiliza até hoje, então é uma coisa também que vai dentro da indumentária, dentro das características inglesas que ela usava, né? Então a gente ela acabou, a rainha, ela ainda vai ser muito documentada, muito falado sobre as vestimentas dela e tudo, porque ela marcou não só como uma mulher que ficou muito representativa de uma forma de diplomacia, reinado, mas também a moda que ela lançou de uma forma que não era algo que ela estava pensando em lançar, mas essa simplicidade, esse jeito dela e essa, ao mesmo tempo, essa atitude dela usar as coisas que ela se sentia à vontade, ela, ela, ela acabava favorecendo uma elegância consistente. Ela repetia essas características, porque era algo nato dela, provavelmente. Então, ela não estava preocupada com modismo, né? E nem com guarda-roupa, assim, impressionante, mas ela acabava nessas características que ela acabava aí usando nessa. Ela falava com profunda, assim, como se diz, é como se essas imagens falassem com compreensão do que ela tinha, apesar dela utilizar essas cores tudo, qual que era o seu papel como líder, como ela era como pessoa do seu país, representativa, né? Então, eles classificam, segundo o historiador, que ela acaba sendo um legado aí da alfaiataria, né? Que se classifica como um dos mais icônicos aí, que já teve aí na Inglaterra. Então, ainda mais que ela ficou 70 anos como uma pessoa no reinado. Então, ela era esse guarda-roupa dela acabava sendo essa manifestação visível aí do seu papel, que era intenso como uma monarca britânica. E as escolhas que ela fazia, elas falavam muito, como eu falei aqui, do estilo pessoal dela. Esses cortes clássicos, essas linhas, essa coisa bem britânica, então, ela não seguia tendências, mas ela acabou aí criando tendências de moda. Tem um dos relatos que a Angela Kelly fala no livro,
que até a gente vai ver aqui na imagem uma roupa que ela colocou de um verde-limão, assim que ela saiu, foi fotografado, no outro dia já tinha na loja, e já tinha até em desfiles dizendo que o verde-limão, aquele verde bem saturado, era a última moda, o último hit aí da moda, então foi lançado como... Então ela lançava tendências, não era a intenção dela, mas ela acabava lançando estilos de moda, de roupa. Aqui a gente vê como essa preocupação que eu acabei falando aqui, que a gente está vendo que está representando bem usando o guarda-chuva, repetindo a cor da roupa que ela estivesse usando, e alguma das cores desse arco-íris incrível que ela acabava usando e se destacando e se sentindo super à vontade. Depois de um período que muda, muitas dessas peles aí, elas não são peles verdadeiras, são peles fakes, né? E se preocupava com isso, de utilizar algo também que não tem o porquê de estar usando pele animal, tem materiais aí que acabam aí fazendo com que mesmo papel de aquecer ou de deixar alguma marca aí, deixar alguma característica aí na roupa, dando uma certa, como a gente consegue ver no chapéu, na gola, na manga, dessa roupa que ela está com vermelho. E aí a gente consegue ver que em todos os momentos ela está impecável. Era outra coisa, outra preocupação que a Angela Kelly tinha com outras pessoas, que locais que ela iria frequentar. Está chovendo? Quando chovia, ela não ia usar um tecido, uma roupa que acabasse, por exemplo, molhou, encolhe, vai deixar feio, vai deixar amarrotado. Então já vai aí essa coisa de passar essa imagem também impecável, essa imagem clara, essa imagem de passar uma pessoa que tem cuidado, essa coisa de estar bem vestido, ter um corte, um bom caimento, do tecido não estar amassado. Então passa isso, passa uma clareza, passa uma pessoa que cuida das coisas que ela está fazendo, no caso dessa representação que ela tem com o país, com o povo. Então, ela passava essa mensagem com essa roupa, não só com as cores, mas a forma que ela utilizava essa roupa. Então, muito tempo atrás, que ela usou calça, não deu muito certo, muito difícil depois de ver ela de calça, ela sempre usava saia, porque era outra coisa que ela iria sair do carro, ela também já não gostava, que ela iria sair do carro e poderia amassar, ter que se preocupar, então ela usava saia, ela sempre usou essa bolsa, foi um dos ícones dela, esse sapato, essa bolsa, então como a gente percebeu que ela ela não seguia tendências, ela fazia a sua própria o seu próprio estilo, ela acabava criando tendência. Então, essa coisa que é interessante, que o My Nature Color sempre fala aqui, qual que é, qual que é a sua imagem que você quer passar, o que você quer comunicar antes de começar a falar, o que você gosta, o que você se sente bem, aquela roupa que você está usando, aquelas cores, aquele tecido, eles falam por si só a sua imagem? Você é uma pessoa mais esportiva, você é uma pessoa que trabalha mais com negócios, então vai ser outro tipo de textura, outro tipo de roupa esportiva, vai ter um tênis, vai ter algo mais maleável, você é uma pessoa mais de festa, então vai ter mais brilho, você gosta da noite, também gosta de usar brilho, então tudo isso tem a ver também com o nosso momento de vida, com o tipo de trabalho, que lugares que frequenta, e com a nossa característica, o que a gente gosta, a gente representa isso no que a gente está usando também está comunicando, também está falando, e você tem que se sentir confortável no que você estiver usando, para que você se torne uma pessoa confiante, para que não te incomode, não te deixe sem graça, não te deixe aquado, com medo, né, de que os outros vão pensar ou deixar de pensar, porque você está muito centrado em si, você é muito você mesmo, e isso você comunica com o que você estiver vestindo, com tudo, com as suas cores, e essa é a intenção quando você se descobre, nesse sentido de fazer essa leitura, o que eu sou, o que eu quero mostrar, então é o que eu visto, essa é a intenção do My Nature Color, para que você acabe aí descobrindo o seu DNA, a sua cor natural, a sua personalidade do Isso Tem Que Casar, e te mostrar a sua imagem que você quer para o mundo. Lembrando sempre que a gente é muito visual. Então, a gente vai ver aqui
algumas características aí das vestimentas aí da rainha quando ela usou. E aqui, por exemplo, os vermelhos, algumas das cores aqui que eu selecionei. Aqui é numa a, a rainha, ela sempre, teve um período que ela usou bastante vermelho, até porque o vermelho é algo que ela sempre via muito, né, no reinado dela. Até a própria caixa, ela recebia muitas correspondências, e parece que ela lia todas e tinha como responder, mesmo que alguém escrevesse lá. Eram todas em vermelho, também é a cor daí da bandeira do Reino Unido. Você tem a bandeira branca, aquela cruz vermelha, do Reino Unido não, da Inglaterra, você tem vermelho na bandeira do Reino Unido, mas do Reino Unido você tem azul também, vermelho, aí aquela combinação dos países. Aqui na Inglaterra tem um vermelho, aí tem o branco aqui que ela está usando, né? E então ela todas as manhãs ela acabava aí utilizando aí o vermelho, as túnicas, ela também, o vermelho é algo que você vê muito presente, vê até nas imagens dos guardas do palácio, eles estão sempre com vermelho, é a cor da representação aí da Inglaterra, do palácio de Buckingham, né? Toda vez você vai ver o vermelho como algo representativo que relembra aí no próprio país. E aqui nessa imagem aqui ela está com essa túnica aí tradicional, vermelha, que representa essa quase que é uma réplica aí dos guardas aí, dos guarda-costas aí da rainha, né, que acabava usando aí dos guardas-costas, dos guardas que ficavam ali no palácio, fazendo guarda, montando guarda aí da rainha. Só que aqui, é claro, essa roupa foi adaptada de acordo com o tipo do corpo mais feminino, teve umas adaptações. Mas aí ela tá com essa roupa que fica bem para ela. Perceba que essa cor aqui tem aquele vermelho que tem uma certa profundidade, tem uma certa saturação também. Tá parecendo que tá dentro da paleta dela. Aqui, de novo, ela repete, e aí perceba que a gente quase não vê o rosto dela, mas a gente vê totalmente a roupa. E ela faz aí um truque. Bom, ela gostava de usar a chapéu. Então a gente percebe o quê? A roupa é vermelha, você tem um lenço aqui, mas o chapéu, então, porque imagina que se você não tivesse um chapéu aqui também, o rosto você não vê muito, mas como você tem vermelho, vermelho, você acaba até focando para o rosto, você traz, que você tem entre duas cores bem gritantes, né, que seria o rosto, então você traz o foco ainda para o rosto, mesmo usando cores aí que acabam não te favorecendo, que era no caso dela, mas era a intenção dela que ela fosse vista. E aí, novamente, ela com, com a bolsa, que ela usava muito, essa bolsa preta que ela acabava usando. Aqui, a rainha, nesse momento aqui, ela está inspecionando as tropas, e aí vejo ela tá inspecionando aí, durante uma visita, que chamava de jubileu, né? O jubileu de prata. Jubileu é uma data comemorativa, porque nem sempre os reis vão nascer naquela data específica. Por exemplo, ela nasceu em abril, abril aí você está no inverno. E aí, quando que as pessoas fazem festas? Porque inverno você tem neve, você tem frio, você tem chuva, principalmente na Inglaterra. Então, quando você faz festas, quando tem a primavera, quando tem sol, quando tem o verão. Então, é nesse período que tem as férias também de todo mundo, que as pessoas saem mais, as pessoas estão mais alegres, nesse período que as festas acontecem. Então, nesse período também que vai ter a festa do monarca. Então, o monarca tem dois aniversários, tem o dia do nascimento e tem essa do jubileu. Então, o jubileu sempre é nesse período de verão e primavera. E aí, então, ela está inspecionando, né, ah, uma visita que ela fez no Jubileu de Prata, na Escócia, em 1977, lembrando que a Escócia faz parte lá das nações do Reino Unido. E aí ela observa aqui nessa imagem que ela não está, para não repetir, para não ficar algo mímico aí, né? Repetir a luva dos oficiais, ela acaba botando uma luva preta, ela não bota o branco, que geralmente ela usa, e aí a gente vê que ela está usando novamente aí o vermelho, que acaba destacando ela, já tá, é uma época também que ela consegue usar essas cores profundas e saturadas. Aqui a rainha, ela vai fazer uma visita, e é aquela coisa que eu falei, ela vai num outro país que tem os seus costumes, e geralmente ela mandava, né, na frente, para que saber o que que ela vai vestir, como é que ela deve se portar, aí ela mandava alguém, né, que fosse na frente para ver como é que era os costumes, como é que eram
as características do país, porque isso aí é lá em 1979, não é agora que você tem aí internet, tem informação para tudo que é lado. Então, nem tudo se sabia a respeito, até porque você tem, mesmo que tenha um país árabe, você tem costumes diferentes de região para região, de rei para rei, de sheik para sheik, né? Você vai ter. Então, o que que ela faz aqui? Ela repete tanto esse vestido quanto o casaco dela, está repetindo aqui o que ele chamava de gutra, mais ou menos, que chama esse lenço que eles usam, então ela repete isso que os homens usam aí, né, nesse vermelho, esse branco, que é o que os anfitriões, quem está recebendo ela está usando. Então ela repete, só que ela não vai usar aí o xadrez, ela usa meio que quase que bolinhas, um pouquinho diferente, mas ela está totalmente repetindo, ou seja, ela está de acordo e está com isso representando em respeito àquele país que está a recebendo. Então, é bem interessante a forma como você pode, principalmente, e é uma coisa que as pessoas fazem quando elas trabalham em empresas, quando você trabalha numa empresa muito formal, uma empresa que tem muitos protocolos, você tem que usar a roupa, não é a roupa que geralmente você gosta, é quase que um uniforme ou determinadas cores que representa aquela empresa. Então, até quando vai se fazer uma visita, você não é parte daquela empresa, é de outra, saber como que as pessoas daquela empresa se vestem, qual que é o protocolo, senão a pessoa vai muito além do que ela deveria estar, ou vai muito abaixo, então é sempre bom ela saber como é que ela deve se portar até em termos de vestimenta. Isso faz o quê? Isso faz com que as pessoas veja essa outra muito bem, respeito, é uma pessoa que se preocupa, está vindo aqui, ela é minha convidada, ela está preocupada comigo também, ela está me dando crédito, está preocupada comigo. Então, uma pessoa que realmente é uma pessoa que veio com boas intenções, que a gente pode fechar negócio, enfim. Então, tem toda essa comunicação da diplomacia super importante com a pessoa se veste, como a pessoa fala, como a pessoa caminha, os gestos, tudo isso vai dando uma comunicação não verbal antes dela começar a falar. E isso é muito importante na diplomacia. Aqui na direita, na ex-União Soviética, também usando vermelho novamente, e aí ela está na verdade, São Petersburgo, isso aí é 1990, já está em 94, né? Então, a roupa vai acabar combinando com a bandeira, com as cores da bandeira do país, né? Que tinha nessa época. E aí o vermelho já se tornou algo que poderia estar utilizando lá no país, que esse período aí de 94 foi pós aí Gorbachev, né, já nem está mais, mas que ele abriu certas que poderia assim no país fazer, né, diminuiu, no caso ele permitiu com que certas normas que aconteciam, né, no período ali de pós, na perestroika e tudo que você tem. Então, você tem a liberdade, né, denúncias, você tem indícios um pouco da reforma, de estrutura na União Soviética, o vermelho aí está sendo permitido. E ela está atenta a isso, e ela veste essa cor vermelha, tem essa profundidade, esse vermelho que ela sempre usou, e aí ela acaba aí usando, se preocupando em usar aquela que representa aquele país, que no caso nada mais do que representar a cor que está na bandeira do país, que é um respeito que se tem. Na imagem da esquerda é uma visita na Índia. E nessa visita aí na Índia também, essa aí já é 83, e ela também está usando esse vermelho. O vermelho na Índia, ele já tem um significado aí. O significado do vermelho na Índia é força, poder, prosperidade. Veja que ela coloca ali, além do chapéu, tem um detalhe dessas flores que também tem significados, né? A Índia é um país que usa muito também essa comunicação com os detalhes, ah, tudo tem, além de muita cor, muito significado. Então, ela coloca todo esse detalhe aí na roupa, no chapéu que ela está usando uma roupa mais discreta, mas ela está usando aí o vermelho no topo da cabeça. Aqui, novamente, a rainha usando, né, os seus vermelhos, a gente vê aqui o chapéu. Interessante nessa imagem aqui da esquerda
que a Ângela, ela fala até no livro que uma das poucas vezes, uma das poucas peças que a rainha tinha no seu guarda-roupa que não era inglesa, que é esse lenço que ela gostava, que muitas pessoas aí usam, é uma marca francesa, que é a Hermès, e aí é um dos poucos detalhes aí que ela está usando na, aqui no, como lenço. Na verdade, é muito mais elegante quando você usa um sobretudo, você botar um lenço por baixo, até porque você não vai estar lavando esse casaco super pesado, e aí permite com que você não passe, não suje a gola também, mantenha o seu casaco mais intacto. Então, usar direto uma roupa de frio, uma roupa pesada, direto, a gente mesmo estando frio, pode estar suando, coisa assim, que você não vai estar lavando sempre. Então, uma das coisas que sempre se fez como algo de preservar aquela peça, que se usou muito para proteger também do frio, essa área do pescoço circula muito sangue, então a gente também mantém aquecido, mas também servia também para que mantenha a outra peça intacta, algo aí que é uma boa dica de se usar sempre um, um guarda-roupa. Agora nós vamos aqui para o laranja. Como é que a rainha usa? Algumas imagens dela vendo as cores laranjas. Aqui nessa imagem, a gente vê aqui que ela está com essa cor aí quase, tem essa saturação, esse meio tangerina esse laranja tem bastante brilho. É uma das poucas vezes que a gente vai encontrar imagens da rainha de braços descobertos, mas veja que ela está com uma luva, né? Tá num evento aí internacional e ela aparece, no caso, o laranja é uma cor que é um evento internacional, então ela escolhe de botar uma cor que está em poucas, você vê em poucas bandeiras, nem todas as bandeiras têm o laranja, uma das poucas, com exceção, é da Índia, ela está nesse evento internacional, que é de vários países, então ela se preocupa em não colocar uma única cor para associar com a bandeira de tal país. Então, ela usa uma cor, pode-se dizer assim, meio que neutra, que é o laranja aqui que ela está usando. Então, todo, todo, toda vez que ela ia a algum tipo de reunião, algum tipo de evento, ela tinha essa preocupação de estar de acordo com quem estava recebendo ela, com os anfitriões, a preocupação de não dar gafe, de não comunicar algo errado, e ela fazia isso muito bem. Então tem essa combinação aí que vai combinava assim com ela, apesar que aquela coisa, ele combina bem com o cabelo, mas é uma cor aí que tem um pouco de calor, é um laranja meio frio, meio quente, mas não é aquela das melhores cores que a gente viu na paleta dela. Então a gente vê aqui uma outra que está dentro da paleta, e aqui a gente já tem esse marrom, um marrom alaranjado, os marrons também estão dentro daquela paleta dela que ela consegue usar mais saturado. E a gente vê se participando aí de um evento também, os broches também que ela usava tinham significado, e ela acaba sempre fazendo essa coisa meio seguindo os tons, subtom, então tá um laranja, um marrom puxando para um laranja queimado, depois vai para o lenço, tem esse marrom que meio segue as cores do cabelo, então ela acaba fazendo essas combinações, bem britânico aqui os cortes, tanto do vestido, da parte de cima aqui do vestido, quanto do casaco, as poucas vezes que ela usava muito poucos de joias, os broches que ela gostava de usar muito. Aqui ela tá com esse tom, é mais participando de um culto aqui que ela tá fazendo, e ela tá usando esse tom mais claro. Veja como aqui, ela não tá usando aquelas cores gritantes, então depende da ocasião do evento, mas veja como a gente consegue ver o rosto da rainha aqui, ver o cabelo dela, ver o rosto, não é a cor que está aparecendo primeiro, então é uma cor mais suavizada, dentro daquela cor mais pêssega, apesar que repete um pouco o tom da pele dela. Geralmente não é muito bom de repetir a nossa própria cor da nossa pele, dependendo do que a gente estiver usando, mas fica super bem elegante, até porque o corte, o estilo, a personalidade dela está aí representada, tem essa suavidade, essa delicadeza, que é o que acaba passando essa imagem, essa elegância ao mesmo tempo, com o chapéu, com
o detalhe do broche também que está aqui. Então, tem todas essas preocupações na hora de estar com a vestimenta. Faz parte aí da cartela, daquela cartela que ela teria que estar usando, que é são cores não tão saturadas, e aí a gente já compara com essa outra imagem. Então, perceba como nessa outra imagem, apesar dela botar um batom mais forte, mas veja como deixa mais pesado, mais cansado o rosto dela. Mas a intenção dela é que a roupa pareça, e realmente, a gente consegue, a gente olha para o chapéu, para o casaco, diferente da imagem da direita. Então, ela está repetindo, puxando aí para um tom de um laranja, que é quase que um neutro, e aí vai para esse outro mais queimado, mas ele tem uma profundidade que acaba colocando ela em segundo plano, mas é a roupa que se destaca. E aí ela está dentro daquela paleta de cores que a gente viu antes, aquela paleta que seria mais saturada, aquela paleta de quando ela era mais jovem, que ela está repetindo aqui nas cores, com a intenção de imagem que ela estava querendo passar. A gente vai ver agora os amarelos, como é que a rainha aí mostra, então a gente vê nessa imagem aqui, que essa cor, quando ela tinha, que ela precisava dessas, ela está usando aqui, são duas imagens que a gente consegue comparar. Uma cor que está dentro da cartela dela, já tem uma profundidade, apesar de ser um amarelo e tudo, fica bem, ela consegue usar, porque tem uma certa. Mas veja como o pastel, muito clarinho, já deixa ela mais desmaiada, né? E então, ela gostava muito de usar o amarelo com frequência, né? Na primavera, porque aí tinha esse toque da beleza, das flores. Ela botava toques de azul, bem primavera, bem essa característica. Eles adoram muito, assim, como eu falei, os ingleses, os franceses, eles gostam muito de usar esses tons. Independente se vai ficar bem ou não, é comum de se ver nessa época, você vê muitas estampas floridas, chega na primavera, nas lojas, e muito esses amarelos, ou você vê alguma coisa dos azuis também, é bem comum de se ver. Então, essa visita aqui dela, nesse caso aqui, essa visita da direita aqui, eu acho que foi no México, que ela está usando esse turbante como se fosse um botão de ouro, assim, que ela está usando, né? Então, era muito comum usar essas com bolinhas, era muito comum de usar na época. Só que em 75, eu falei que ela pintava o cabelo, né? Ela acabava pintando o cabelo, e tinha até um nome, se conhecia o nome da cor que a rainha usava, que era chamado Chocolate Kiss, ou beijo de chocolate, uma cor, nome da tintura que se denominava que a rainha gostava de usar, para repetir meias tonalidades de tons que ela tinha mais na adolescência, mais na juventude dela. Então, a rainha tinha esse conceito, que a gente vai ver aqui depois, de reaproveitar as roupas, né? Porque 12 anos depois ela vai usar esse esquema idêntico, né? De colar, de brinco de pérola. Então, ela falava, se não está quebrado, é uma frase que ela usava, se não está quebrado, não conserte. Ela repetia, ela usava, não precisava nem consertar, ela usava novamente, sem problema nenhum. Que é o que a gente vê aqui nessa imagem. Ela repete, pode dizer, a estampa, está usando o mesmo colar, fez o chapéu, que ela mudou, ela está usando o turbante, outra ela está usando o chapéu aqui, e ficou outra roupa. Mas ela tinha muito isso de não jogar fora, de reutilizar e se sentir muito bem. Ela era rainha, ela podia fazer o que ela quisesse, até porque ela tinha condições, mas ela tinha essa coisa, essa preocupação, não tem necessidade. Lembra-se que ela passou aí pela Segunda Guerra. Tem até uma história interessante que comenta que ela, quando fez o vestido de noiva dela, na época, isso foi lá, ela casou em 47, você ainda está resquício ali da Segunda Guerra, que acabou lá em 45, mas você tem um resquício, muitos navios, suprimentos, os alemães derrubaram ali na época, aí lembra que tem os aliados, que a Inglaterra faz parte, então não chegava muita coisa, inclusive tinha até o governo ele incentivava que as pessoas, a gente não tem comida, tinha tipo slogan, propaganda, mas a gente pode ter, você pode plantar no seu próprio jardim, então tinha até propagandas de como plantar alguns legumes, algumas coisas no seu próprio jardim para que você pudesse escolher, porque não, isso ninguém nos tira, coisas do tipo. Mas o que tinha naquela época? Tinha o que chamava tipo
um racionamento. E então as pessoas tinham cadernetas que eram permitidas de comprar comidas. E essas cadernetas tinham, a pessoa ia lá o nome, marcava, claro que ela pagava um valor, mas tinha cotas para que as pessoas pudessem, não só de comidas, mas de roupas. E no caso, quando a rainha casou em 47, ainda era muito escasso, imagina, a comida era escassa, roupa mais ainda, tecido, essas coisas. Tanto é que quando acabou a guerra, abriram muitos cofres e encontraram não joias ou dinheiro, mas encontraram também roupas de tão escasso que era e valioso. Então, quando a rainha casou, ela usou esses cupons que ela tinha direito de comprar tecidos, essas coisas, para fazer o vestido dela. E aí acabou esses cupons, aí ela não fez mais nenhum acréscimo naquele vestido, era o que dava. E muitas mulheres na Inglaterra ficaram sabendo que a rainha ia casar, elas doaram esses cupons, só que ela recusou esses cupons porque ela disse que juridicamente não era correto. Então a gente consegue ver aí o quanto que ela tinha dessa personalidade dela, bem interessante. Aqui a gente vai ver então as cores da rainha nos verdes. Aqui um verde quase água, que fica super bem para ela, os olhos dela destacam. Aqui na imagem da direita, na juventude dela, mas vê que é uma cor muito clara, o cabelo é mais escuro. Aqui então ela acabou colocando, o cabelo está escuro, o que que ela faz? A roupa é clara, ela botou um claro aqui em cima também. Aí acaba ficando super bem. E aqui, essa roupa aqui do chapéu dela, que tem esse, essas, aqui no hipódromo que ela tá, se eu não me engano, acho que é 62, essa imagem aqui, que ela tá da direita, esse tipo parece uma touca de chapéu, foi meio que em 62, nessa época, meio que o modismo, quem lançou foi a Elizabeth Taylor. Era muito comum usar esse casaco buquê, né, esse tipo de chapéu, aqui ela tá com um casaco buquê de sálvia clara, né, que apresenta também o estilo. A Jacqueline Onassis também usou no estilo do corte também, que aparece essa parte do colo um pouco levantada, é o estilo de roupa e de corte de 1960 e pouco da época. E aqui ela está nessa imagem que a gente vê aqui, que ela está com esse broche, com esse chapéu, ela ganhava muitas joias, e ela fala que ela usava muito esse broche, ela amava esse broche, é um dos presentes que ela gostava. E ela ganhou de presente de um sultão, de Omã, ganhou esse broche, e ela usava muito, então ela gostava muito, assim, as roupas dela, as joias também, tinham significados afetivos, tinham significados emocionais, então ela não usava as roupas simplesmente por usar, ela usava a roupa como identidade, usava os acessórios como algo também que trazia as boas lembranças, os bons momentos, que tinha essa coisa afetividade, tinha uma história. Então a construção da roupa dela, a construção dela se utilizar, é uma história também que ela trazia como mensagem, como o que ela foi construída durante a vida. E isso é bem interessante, a gente acaba fazendo com as nossas roupas, com os nossos estilos, quando a gente descobre, a gente faz essa construção da nossa história. Que momento da vida você se encontra? Por que que você gosta de determinadas cores, determinados tecidos, determinados... na juventude gostava de um tecido, de repente, mais brilhoso, mais chamativo, aí vai ficando mais velho que é algo menos chamativo, ou ao contrário, porque tem a ver com o estilo de vida que você está tendo, com a sua identidade também como pensamento, como formação de ser humano. Que coisas você gosta, que estilos que ambientes que gosta de circular, tudo isso vai ser muito representativo quando a gente utiliza os nossos acessórios, as nossas roupas, estão comunicando o nosso momento, a nossa vida também, estão falando por nós de uma forma não verbal e comunicando. Aqui a gente já vê a Rainha Elizabeth com essa roupa, com esse tailleur aqui, com esse casaco verde-limão, com esse chapéu. Ela está usando novamente aí cores aí do verde-limão com violeta ao complementar, também que destaca, tem essa profundidade, ficou super bem para ela. E veja a diferença de estilos de gerações diferentes. Aqui a Rainha Elizabeth, ela está algo bem clássico, bem britânico, bastante formalidade, que representa tudo essa Inglaterra, tá aí demonstrando bem,
né? E são dois guarda-roupas diferentes, um bem clássico, que nem eu falei, que é o da rainha, e o outro mais moderno. Então, a gente já vê que a duquesa de Saxe, a duquesa aqui, ela não tem nem chapéu, ela não tem broche, ela não tem a bolsa tradicional, não tem a luva. Então, são leituras diferentes, são representações diferentes. Não é que essa está errada ou essa está certo. Aí você só consegue ver identidades diferentes, personalidades diferentes, estilos diferentes, atitudes diferentes. E é bem interessante essas leituras que é possível fazer, essas leituras não verbais, com tudo. Tudo isso a gente está comunicando. E tudo isso você acaba a gente fazendo essa leitura, mesmo que a gente não entenda muito todas essas informações que eu estou aqui falando, mas você consegue ver que uma é mais clássica e a outra tem uma certa, a duquesa aqui, ela está usando algo mais clean, é neutro, mas tem esse corte um pouco mais futurista, pode-se dizer assim, não é aquela coisa clássica, algo mais moderno, né, com esse caimento da roupa, não tem muito detalhe, mais clean. Então, você vê gerações diferentes, representações diferentes ao mesmo tempo, as duas são super bem vestidas de acordo com o momento e de acordo com a personalidade e o estilo de cada uma. E aí a gente vê, então, que essa roupa aqui, que é aquela que eu falei que acabou fazendo muito sucesso, ela tá aí no casamento. E aí todas as outras pessoas estão com aquelas roupas tradicionais, né? Ah, todo mundo usando roupas cores muito, que acaba sendo a, aquelas cores muito neutras, e ela é a única, pode-se dizer ali, que está com cor, né? Que está usando um verde. E essa cor aí que ela acabou usando depois, isso aí eu acho que foi em 2018 que aconteceu, né? Aí depois, mais tarde, veio que acaba saindo como uma tendência de cor, usar esse verde-limão, acabou aí aparecendo, como ela acabou lançando essa tendência de cores que sem um estilo de moda, sem ela ter essa vontade, mas ela era muito observada, tudo que a rainha fazia já saía na mídia, querendo ela ou não. Ela acabou aí lançando tendências de cores, de estilo, ela acabava aí comunicando. Os azuis, vamos ver os azuis aqui, a gente já viu que a rainha fica super bem nesses tons de azul, acompanhou ela desde a infância, a gente tem um pouco mais satinada, essa roupa representa bem os olhos dela, um pouco mais escuro. De novo, as roupas vão acompanhando também, quando a gente vê essas leituras, né, o tecido, o corte, apesar dela estar sempre com clássico, você consegue ver a diferença de épocas, o estilo da época também mesmo, cada país aí, você tinha essas representações de a Inglaterra ser um pouco mais clássico, tudo, mas você tinha o corte, o tipo do tecido, tudo isso também vai contando um pouco da história do período, a gente consegue identificar os períodos aí que está de acordo com a roupa, com a vestimenta, com o corte de cabelo, tudo isso vai nos dando informações. Aqui a rainha usando os azuis, que ela acaba ficando super bem. Essa imagem que ela está aqui olhando para cima com o chapéu, tá, apesar é uma cor que ela conseguia usar, ficava super bem para ela. Essa outra que ela está com turbante aqui foi também uma visita que ela fez a algum país árabe, né? Ah, e ela acaba, essa roupa dela acabou aí, acho que foi na Arábia Saudita que ela foi, em 79. Então, ela acaba vestindo, ela cobre totalmente. Em 79, ela está na Arábia Saudita, faz essa visitação, ela coloca o azul e ela respeita os códigos de vestimenta do país. Ela praticamente só mostra o rosto, mas cobre o cabelo também, pescoço, né? E ela tudo, chapéu de chiffon, né? Que ela acaba usando esse lenço longo que vai cobrir quando ela precisar, ela tem que cobrir o rosto, provavelmente. E esse lenço é real que vai até o chão, é um lenço assim super longo. Tem imagens dela mostrando
né? Esse conjunto ele está em exposição no museu, é uma das roupas icônicas aí que a rainha usou e que foi para museu já. Aqui a rainha, né, com esse tom, esse azul mais, também veja como esse azul fica super bem para ela, um azul mais bebê que ela volta a usar aí, né, e esse azul aí que ela acaba ficando super bem para ela, diferente desse outro azul que tem um pouco mais de profundidade. Então, dependendo do evento, a gente viu muitas imagens dela com essas cores bem saturadas, em que ela aparece, mas geralmente quando ela botava essas roupas, porque ela ia fazer, que nem eu falei, esses eventos mais abertos que que a população ia ver ela, por onde ela passasse, ou era algum evento de algum jogo que estivesse acontecendo, que ela teria que estar presente, alguma coisa mais a céu aberto, então ao ficavam várias pessoas pelo lado de fora tentando ver a rainha, ela seria avistada, não importa onde ela estivesse, a distância. Mas nem sempre. A gente vê aqui, dependendo do evento, ela não ia botar essas cores gritantes, então ela acabava botando, é que ficou muito marcado, então ela acabava botando esses tons dentro da paleta dela, mais claro, o azul ficava super bem para ela. Aqui é uma imagem que a gente vê, ela tá na Fashion Week. E nessa Fashion Week que ela foi, porque aí já é 2018, se eu não me engano, que ela está aí na Fashion Week, né? E uma coisa que é muito que a escritora fala no livro, que é uma gafe aqui da representante aqui da Vogue, né? Uma das mulheres aí que acaba aí tendo grande significado também, super respeitada, né? Mas a Anna Wintour, no desfile que aconteceu tendo, porque a que trabalhava junto com a rainha, ela convenceu que deveria criar uma marca e tudo, então ela foi, mas era uma marca inglesa, então ela foi é uma das poucas vezes que se vê ela numa Fashion Week, acho que foi umas poucas e únicas vezes, que a rainha esteve presente, ela está sentada ao lado da Ana, e observe como ela não tira os óculos escuros, que pensando em termos de você estar conversando, como a escritora fala no livro, você está conversando, além de ser uma grande representante, uma outra pessoa de grande representatividade, como a rainha, você usar o óculos escuro, não tirar, porque o olho comunica. Então, é como se você não está escondendo alguma coisa, por que você não olha olho no olho? Além de não mostrar não fazer essa conexão do outro não saber como se você estivesse escondendo algo, é uma comunicação aí que você está fazendo. Essa coisa também do respeitar, que é super importante quando você fala com alguém, olhar para os olhos, não olhar para baixo, nem usar algo que tape, porque aí você mostra que você é uma pessoa que tem clareza, uma pessoa que está falando a verdade, que não tem nada para esconder. Então, tem várias linguagens aí que nessa imagem, a gente olha assim, ela desconcerta essa imagem. Então, eu estou aqui explicando um pouco do significado, mas o quanto é importante das pessoas, né, que das coisas que as pessoas vão se esquecendo, que as pessoas falam, mas isso é bobagem. Depende, você nunca viu ninguém, você vai fechar um negócio, você está num evento com pessoas que têm os seus cargos, não precisa ser uma rainha, mas tem os seus cargos importantes, você não vai andar com algo que você não mostra o seu rosto, não, você tem que estar à vista que os outros te vejam, essa comunicação, essa primeira impressão. Então, todos esses significados, essa educação que a pessoa tem quando lida com os outros, isso abre portas também. E isso comunica melhor antes da pessoa falar qualquer coisa. Então, mostra aqui um pouco uma gafe, que ela deveria ter se preocupado, e pelo menos nesse momento, na hora que está falando ali, tudo, tirar o óculos. E, enfim, é só chamar a atenção aqui nessa imagem, que é bem interessante. Além, é claro, dela ser uma pessoa de mais idade, então significaria tirar o óculos uma questão de respeito e da posição da rainha, enfim. Vamos agora ver dos violetas, que ela ficou, a gente viu que ela ficasse também super bem, está dentro da cartela dela, contém essa profundidade que é um pouco mais claro, esses violetas ficam super bem para ela.
tá naquela cartela de cores que a gente viu, né? E ela falava que, ela dizia que quando fosse uma mulher mais velha, que ela usaria roxo. Que o roxo aí remete cores aí da maturidade, é uma cor aí também dos reis, dos monarcas. Lembrando, eu fiz um vídeo aqui falando sobre o violeta. É um pigmento que não era fácil de se encontrar, um pigmento raro, só as pessoas mais importantes poderiam usar. Ela é a Rainha Elizabeth II. Tinha a Rainha Elizabeth I antes dela aqui, na época do seu reinado, ela proibiu que qualquer pessoa comum ou dentro lá do reinado, ou seja, usasse o violeta, a não ser determinadas pessoas. Então, não era qualquer um que podia usar. E aí tem vários significados, você vê os papas usando isso também, né, em algumas igrejas, não só dos papas, o violeta sempre vai dar essa coisa do poder, de uma certa autoridade, também de uma espiritualidade, e de uma pessoa que também tem uma maturidade, uma inteligência, tá ligado aí também com o Cosmo, lembra que a Pantone já lançou várias versões aí do violeta, com o cosmo, com o futuro, com algo místico. Então, violeta passa aí várias mensagens, especialmente se for esse violeta mais profundo. Aí tem esse violeta mais lavanda, que ela gostava muito de usar, fica super bem para ela. Aí, de vez em quando, tem essas. Quando ela usava flores, também tinha o significado. Veja que ela está usando a flor, tá o mesmo detalhe da estampa, do vestido, que aparece mesmo que só um pouco, mas tem. Quando a gente olha o conjunto aqui, é tudo muito harmônico também. E aqui ela tem os rosas, né, que ela gostava de usar. O rosa aqui, que é aquele rosa que ela gostava de usar na infância, fica super bem para ela. E acabei até passando aqui, né, do rosa. Ela era uma cor que ela usava muito na adolescência dela, é uma cor favorita aí da rainha. Se tornou aí muito, ficava super bem para ela também. E ficava bem para ela aí nessa fase da vida dela, né? E aí a gente vê ela com várias tonalidades aí de rosa, que ela acabou usando durante a vida dela, e ficava bem elegante, ao mesmo tempo passa essa suavidade, essa coisa, porque o vermelho é mais agitação, é mais paixão, isso passa um pouco dessa coisa da sutileza, uma coisa mais romântica, uma coisa mais suave. O rosa dá essa abertura de algo não tão agressivo. Então, dependendo do evento, a situação também que ela estivesse, ela escolhia esses tons um pouco mais calmos, um pouco mais rosados. E ela adorava usar no livro, a Angela fala que é um das cores de batom preferido dela, é esse que ela usou sempre, praticamente sempre ela estava com esse batom aí, em quase todas as ocasiões, podendo usar, ela botava esse pink meio rosada, era uma das preferências dela de tom de batom. Todas as mulheres têm uma preferência de algum tom de batom. Se tiver aí, escreve aí para mim qual que é. Eu, ultimamente, é esse tom de batom que eu estou usando, esse tom vermelho com um pouco de profundidade. Eu voltei a usar esse tom, eu gosto muito. Escreve aí para mim, quem estiver acompanhando, qual que é o tom de batom com a sua preferência, que é bem interessante. E aqui a gente viu aqui os neutros, as cores neutras da rainha. Ela não gostava muito de usar neutro, até porque o neutro não é uma cor assim que favorece muito usar totalmente neutro. Ela falava que apagava ela. Se ela usasse neutro, ninguém ia ver, realmente. Fica tudo muito igual, não se destaca muito. Ela fica muito pálida, mas ela está super elegante, com um casaco. Aqui, novamente, é uma pele fake, não é uma pele verdadeira, que acaba fazendo a mesma função de dar determinada, deixar a roupa mais elegante, com um determinado aí significado, diferente de que se fosse tudo sem nenhum detalhe, tem um detalhe, o broche acompanhando. Então, aí, alguns neutros que ela usou em alguns momentos da vida dela. Também está na paleta dela, mas com certeza, botando alguma cor, deixaria ela muito mais. Ela ficava muito mais alegre, muito mais com vida do que essas cores muito apagadas. Aí fica aí uma dica para mulheres que só usam neutro. O neutro é uma cor que te deixa, assim, na neutralidade, na sua zona de conforto, mas muitas vezes não comunica nada, fica muito sem graça. Então, botar às vezes alguma cor, ou algum acessório, alguma coisa que dê mais uma levantada, dependendo do período que a gente está, da fase da vida,
dar mais um up e botar uma cor, por que não? Aqui ela usando outros tipos de neutros, tem o branco, tem o detalhe aqui que ela acaba usando esse violeta no buquê, ela repete no chapéu preto, então ela faz um preto e branco, não é, ela fica muito melhor com branco, porque ela tem muito mais características claras, cabelo claro, do que se ela usasse tudo preto. E aí ela botou alguns detalhes, né, do preto aqui nas flores, e novamente aquela bolsa dela, que é a famosa bolsa que provavelmente vai estar em livros, museu, a bolsa da rainha que ela adorava usar. Essa bolsa usou sempre, essa marca de bolsa, essa bolsa preta. E aqui ela usando um pouco dos marrons, uma certa profundidade, mas veja que fica bem pesado para ela. E aqui são as estampas dela, quando ela tinha essa profundidade, usar cores muito claras, usar cores aí que muito, aquela, mesmo tendo uma estampa, vendo essa imagem da direita, muito apagado, ela precisa um pouco mais, trazer um pouco mais de energia nessa imagem do meio, já acaba harmonizando mais, ter um pouco mais de contraste, um pouco mais de profundidade. O broche dela tem um tom de azul que repete aqui na bolsa, ela está sempre, esse colar de pérola eu sempre usava. Raramente se vê ela com essa cor aqui, acaba sendo exatamente a cor da bandeira da Inglaterra, que é a bandeira branca com a cruz vermelha, então ela está usando aí no vestido dela, no chapéu, está usando aí num evento, e fazia parte da cartela dela. E aqui são as outras estampas que ela acabava misturando, né? Algum mais formas geométricas, não com muitas informações. Aí tá o mesmo detalhe do vermelho que tinha no vestido, botou no chapéu. Então, a hora que faz essa leitura, você tem uma harmonia. Aqui é tudo muito claro, veja como apaga, ela deixa, apesar de estar usando novamente aquele chapéu que eu falei lá, que é a moda, que a Elizabeth Taylor usou, esse vestido com essa estampa, mas é muito clarinho, muito. Ela precisa trazer essa profundidade, como está nessa imagem da direita, que ela já aparece mais, não apaga muito ela. E, novamente, o detalhe da roupa, a gente já vê a época aí, que esse tipo tem épocas diferentes de acordo com o tecido dos anos 60, que é esse que ela está usando aqui, o chapéu também. E a gente tem as cores aí presentes na paleta, mas quando na característica física dela, que tivesse mais profundidade, traria ela mais em evidência do que essa outra, muito suavizada, muito pastelzinho. E aí tem até um contraste muito baixo, que ela, no vestido e no chapéu, você tem o rosa e o verde, as cores complementares ali, pode-se dizer, e o rosa, o vermelho, o rosa, enfim, e acaba aí quase a gente não percebendo, a gente percebe no chapéu, mas na roupa é quase que muito sutil. Ela marcou a época e vai deixar aí bem marcado, né, usando esses tipos de estampas, principalmente essa de Arlequim, ela está usando de amarelo. Mas veja que interessante, mesmo que ela. Porque acaba trazendo muita atenção aqui para a saia, porque o amarelo por si só ele é uma cor que brilha, uma cor que traz luz. E ele ainda, no tecido, uma cor que está aí com bastante brilho, com bastante saturação, então ele traz atenção. Mas ela aqui na roupa botou um pouco mais de cores, e acaba trazendo um pouco, não deixando a gente só olhando para a saia, acaba trazendo um pouco mais para cima. E ela tem o platinado aqui do cabelo, então até que você consegue não ficar só na saia. Então aí tem um jogo de como usar as cores, mesmo não sendo as que mais favorecem. Para o rosto, favorece com o platinado do cabelo, que acaba aí harmonizando com o platinado do cabelo. E aí você tem essas duas estampas que ela usava, então a gente percebia que ela não usava cores, sempre nessa coisa dentro do clássico, apesar de usar, usou um pouco de estampas geométricas e bastante flores, então dependia da época do ano em que ela estivesse usando, ela acabava usando aí as cores, aí aqui, por exemplo, nesse em verde, eu acho que ela está tá todo em verde, acho que é na visita dela na Nova Zelândia, que ela acaba usando bastante verde. Ela se preocupava também quando ela estivesse em áreas muito abertas, tivesse muito verde, muita árvore, muito verde, não adiantava ela usar verde. Então, se tivesse muito verde, então, também ela não utilizaria verde, porque senão ela também não ia fazer sentido, não ia aparecer.
Então, ela também tinha essa preocupação. Preocupação também no guarda-roupa dela, o clima. E o clima, assim, na Inglaterra, na Europa, em alguns países, às vezes o clima muda muito, assim, no dia. Principalmente na Inglaterra. Tem horas que tem sol, um período que chove muito, tem épocas do ano que chove bastante, fecha o tempo. Então, tinha que ter essa preocupação. Ela se olhava a previsão para saber como é que ela ia se vestir, aquilo que eu falei. Vai colocar uma roupa, não colocava roupa nova quando chovia, porque senão a roupa podia encolher, podia dar algum problema. Então, ela não podia estar amarrotada, não podia dar esse ar de desleixar, tem que estar sempre bem vestida, representando aquela imagem do cargo que ela ocupava. Se tivesse frio ou tivesse calor em algum período, depois tivesse frio, como ela fazia várias visitas também em diferentes locais, principalmente quando ela ia para Nova Gales, Escócia, os países aí mais ainda, faz esses tempos, fecha de repente, chove, faz frio, faz vento. Então, o casaco, o chapéu, tudo isso tem que ser era pensado. Então, ela tinha toda uma equipe que trabalhava junto para saber como que a rainha ia estar, para ela aparecer em todas essas imagens que se acompanhava, tudo era pensado muito antes como que, e às vezes programava uma semana antes, né, o que, que ela ia vestir, que lugar, então preocupava-se com o clima, preocupava com a cultura do país, com o local que ia visitar, com um evento, era muito protocolo, muita coisa para a pessoa fazer, então tem todo um trabalho aí em conjunto e, é claro, disposição para a pessoa que está, no caso dela, que era como rainha, mas ela tinha toda essa preocupação em ocupar esse cargo, de não ser ela em primeiro lugar, mas ser uma imagem que represente muitos. E essa, então, aí é a análise da Rainha Elizabeth. Eu espero que você tenha gostado mais uma vez dessa análise. Tem alguma dúvida? Tem uma pergunta para mim? Então escreve aqui embaixo que eu vou estar te respondendo. E sim, a sua questão pode virar um novo tema aqui no canal do My Nature Color. Então a gente se vê no próximo vídeo.